Jornal do ABC, 42ª edição, 42 semanas, pessoal. E hoje eu vou falar sobre materiais, serviços das abelhas. Então, vamos dividir, para ser didático, em dois grupos, tá? Abelhas Apis, do gênero Apis, e as abelhas nativas. Mas antes de começar o nosso vídeo, antes de você assistir o nosso vídeo, eu peço, por favor, para assinar o nosso canal, compartilhar esse vídeo, tocar o sino para receber outros conteúdos e deixar o seu joinha. Então, vamos por parte. As abelhas Apis. Materiais das abelhas Apis. Cera, que é utilizado na construção dos favos, importância enorme. Tendendo a cera. A cera é um lipídio, ou seja, equivalente a uma gordura, claro, de origem animal. Mas como é que é feita essa cera? Essa cera, ela produz através do consumo de mel. Para produzir uma quantidade de cera, ela consome de 8 a 10 vezes de mel. Vamos imaginar, 1 kg de cera, ela produziu de 8 a 10 kg de mel. Logo, não é interessante você produzir cera para vender. A não ser que você tenha um excesso, você pode até comercializar. Sim, as pessoas comercializam, eu já comprei cera, mas é um produto caro. Chegada das apis no Brasil, conta lendas, não sei ou não, fato esse que os europeus, na verdade os jesuítas e outros padres, mas é mais relatado aos jesuítas, começaram a trazer as abelhas europeias. Motivos óbvios. Eles utilizavam velas nos sermões, nas cerimônias religiosas, e faziam da cera que os nativos retiravam, os verdadeiros povos da América. Essa cera, por ser rica em própolis, isso a ciência mostra, ela, quando queima, libera um odor muito forte, que não era agradável nem talvez às narinas dos sacerdotes, tão quanto aos frequentadores das cerimônias. Logo, eles introduziram abelhas Apis. Na América, tem relato de 502, certamente, não era nem classificado na época, Apis mellifera iberiensis ou ibérica, trazida da Espanha. Lá foram os espanhóis que dominaram. Tá? Outro material das abelhas é o mel. O mel é o produto mais comercializado, mas é o produto mais barato das abelhas. Tem que ficar bem claro. É o produto mais que as abelhas Apis produzem maior quantidade, mas é um produto barato, relativamente barato. Tá? Barato em todo sentido. Barato na produção, se a gente for pensar do ponto de vista da natureza, as apis produzem muito. Tá? A gente pode dizer que o mel, mas o mel não vem das flores, não. Das flores vem o néctar, os açúcares. A abelha transforma e adiciona vários materiais, logo, tem que ficar bem claro que o mel é um produto de origem animal e vegetal. Claro, mas maior quantidade, maior percentual de origem vegetal, é das flores. Tá? Então, o mel é o mais comercializado, é o produto mais retirado das abelhas, mais extraído. Outro produto é pólen. O pólen, no caso das apis, é coletado o pólen bruto, como vem do campo, ali na entrada. Tanto que muitas vezes vem outros fragmentos, outras estruturas florais, vem ali junto. Esse pólen tem que passar por processo de desidratação. Pode fazer natural, mas normalmente é feito em estufas. Comercialização. Tem um valor agregado, bem maior do que o mel. Tá? Ele também é mais rico em outras substâncias, apesar de predominantemente ter maior quantidade ainda de carboidrato, exemplo, com mel comparado. Mas tem vitaminas, sais minerais. Existem várias substâncias, vários nutrientes importantes que estão presentes no pólen. Tá? O pólen é o gameta masculino da planta, da flor. Outro material das abelhas, tirado, hoje muito comercializado, inclusive tem diferentes tipos, é própolis. A própolis mais comercializada no Brasil, mas eu diria que um valor agregado muito alto, isso começa lá na década de 1980 com pesquisas, é a própolis verde, mas não é por conta da cor verde. A chamada própolis verde é aquela que vem do alecrim do campo, que é extraída em Minas Gerais, é uma planta nativa lá das Minas Gerais. A própolis verde, que é colhida no Nordeste, ela não é chamada, ela é verde só na cor, mas ela não tem a própolis verde. A própolis marrom é outro tipo, hoje está sendo muito comentado, comercializado, procurado a própolis da Jurema preta. Diz que é muito rica em flavonoides e outras substâncias. Flavonoide é muito importante, que é um antioxidante. Tem papéis também, evita os radicais livres no corpo, nas células, que são envelhecimento e a morte de célula. Agora todo mundo vai querer tomar própolis. Então, é um material importante.
E para a gente finalizar a questão das apis, o serviço de polinização. O serviço de polinização, já falei, isso é estudo, e não é estudo tão novo, e é estudo que cada dia vem aprimorando. A perda, a retirada de apis no Brasil, não estou falando da América, só do Brasil, a perda anual, 45 bilhões de dólares, isso é a perda do serviço de polinização. Por quê? Por ser generalista, esse bicho, porque foi uma mistura de espécies, tem uma capacidade enorme de polinização, visita praticamente todos os tipos de flores, logo esse serviço serve principalmente na agricultura, também na fruticultura. Ou seja, na agricultura, pensar na parte agrária é muito importante. Nos cultivos, as apis são extremamente importantes. Então, e um produto que é pouco extraído ainda das apis, aí eu falo, mas vou aqui fazer aqui uma ressalva, é o veneno. Esse veneno tem um potencial enorme, eu mesmo já fiz uso, faço uso, tratamento, é interessante, muito interessante, mas precisa ser cuidadoso, lembro, sempre o acompanhamento médico, não faça de qualquer jeito. Então, o veneno tem um potencial enorme, os japoneses compram, e vale um preço, é bem mais elevado, comparando um grama de veneno com um grama de ouro, acho que, sei lá, 10, 20 vezes mais, não sei qual é o valor não, mas é um valor muito elevado. Só que a extração não é fácil, a extração é difícil, os processos, não pode usar fumaça, e bota uma placa metálica, onde a abelha ali junto ao orvalho, a abelha senta, recebe uma pequena descarga elétrica, ela libera veneno. Só que é uma questão interessante. Mesmo que você não precise, não tenha necessidade de usar óculos, eu faço questão aqui de estar usando, às vezes eu faço vídeo sem usar, né? Mas, quando for ao apiário, seria prudente, todo mundo um óculos 100 graus, aquele óculos que o pessoal usa, quem está trabalhando com ferramenta que é perigosa, tipo motosserra, tem um óculos lá que você utiliza e está manipulando. Por quê? O veneno, mas eu estou com EPI, tem lá a parte da tela e tudo. Só que muitas abelhas podem, dependendo da situação, ela lançar veneno. Ela tenta ferroar aquela estrutura, aquela tela, e aquela tela tem que ser preta para a gente poder enxergar, se for de outra cor não. Então usar óculos é fundamental. Tem alguns relatos de colegas que estavam fazendo na apicultura, estavam manipulando a abelha e lançaram veneno e eles ficam praticamente cegos. O veneno tem uma ação no nosso olho, lembre que o nosso olho é muito sensível em todos os sentidos, principalmente a mucosa, mas também a pupila, a esclerótica, tudo é muito sensível. Então fica atento. Bom, abelhas nativas, por que eu fiz divisão? Porque é diferente. Abelhas nativas, o mel é o mais explorado, também é um material aí, diferente das abelhas apis, aí o mel tem um valor agregado muito elevado. Hoje, a média, que eu diria, de mel da maioria das espécies nativas, o Brasil tem cerca de 300 espécies. Ou seja, essas espécies estão distribuídas em 4 continentes, maior quantidade no americano, mas existe também no continente africano, asiático e na Oceania umas 3, 4 espécies. Fica bem claro, não tem no continente europeu, e a Antártida, a gente sabe que é um continente desabitado, ou seja, poucos seres vivos. A abelha certamente pode ter existido no passado muito distante, até por conta da origem das abelhas. Então, está bem claro. O mel, o valor agregado é muito elevado. A média é de R$300 o litro. Aí vende valores diferentes. Diferente da apis, que comercializa por grama, essas unidades, ou quilo, tonelada, etc., dependendo da quantidade que o produtor possui e que o comprador vem estar interessado. No caso do mel das abelhas nativas, é por volume, tá? Mililitro, tá? Que é vendido. Então, o mel é o produto dos mais, eu acho que hoje é o produto mais caro das nativas. Sem sombra de dúvida. A cera é pouco comercializada. Se comercializa, comercializa. Inclusive, hoje os criadores estão comercializando, inclusive, para fazer mistura com cera de aves, para poder, lá no início, de uma multiplicação, de uma reprodução de abelha, utilizar. Fazer os potes de pólen, ou pote para estar mel, os potes de cera, eu faço só com cera de aves, não mistura. Posso misturar? Posso. Tem erro? Não. Então, é um material muito utilizado. É o mel, a cera, pouco. Por conta dessa que estou falando. Não serve para fazer vela. Hoje também não utiliza mais vela de cera. Tem outras aplicações da cera. Aplicações em cápsula de remédio, na parte de cosméticos, utilizado em shampoos, uma série de coisas, mas não há mais a produção de vela utilizando cera. Quer dizer, que eu saiba, não. Bom, pólen.
pólen praticamente não é extraído pólen. Tem situações, você vai encontrar pólen de abelhas nativas. Sim, extrai, mas ainda é uma coisa porque tem que extrair diretamente do pote. Não tem como pegar porque as entradas das abelhas é diferente das aves. É uma entrada muito pequena. Nesse caso, dificilmente não tinha como fazer isso porque aí reduziria demais e não dá para coletar o pólen que está vindo do campo. O pólen é coletado nos potes. Então, pouco comercializado ainda. Não sabe quase nada sobre. Tem documento? Tem, mas é pouco. Própolis. A própolis está presente também numa quantidade não é, mas principalmente na cera. A cera das nossas abelhas, quanto mais uma cera, diz isso a pesquisa, aponta, quanto mais negra, mais quantidade de própolis. Portanto, a própolis. Em resina, eu extraio da resina. Também, no caso das abelhas do gênero Melipona, vai estar presente no denominado geoprópolis. É estudado? É. Já tem vários trabalhos, mas ainda quanto à extração da própolis diretamente do geoprópolis, que é as abelhas do gênero Melipona, eu não sei muito. O geoprópolis, que é essa mistura de barro, e aí, nesse caso, esse tem já trabalhos utilizando esse material, são mais estudo de mestrado, de doutorado, mas de um ponto de vista industrial, vamos imaginar, da extração, como é o caso de apis, não dá nem para comparar. É muito pouco ainda. Bom, outra parte importante é a polinização. E aqui entra uma questão. As abelhas com as plantas, elas têm uma relação ecológica chamada mutualística. Então não dá para separar. São várias situações de espécies biológicas que se juntaram ao longo da evolução de toda a vida na Terra, inclusive pode estar acontecendo, com certeza. Elas se juntaram e não dá para separar. Então, as nossas abelhas elas são chamadas espécie específica. É uma denominação dada pelos cientistas. Ou seja, o que acontece com as abelhas nativas? Elas têm grupo de plantas específicas onde elas vivem. Porque seria até, eu já falei isso, mas não seria nada razoável, e não seria que os bichos pudessem ocupar todos os locais da Terra, o mesmo tipo de bicho vivo. Não é possível, porque aí ficava algo insuportável. Então, eles foram adaptados, estão adaptados à natureza que adapta. Nós não fazemos nada disso, tem que ficar bem claro. Tem gente falando aí, mas não procede, não é real, não é nada, e vamos pensar, verdadeiro, é mentiroso. Mas essa capacidade é muito importante no ambiente ter as abelhas para poder manter, porque tem planta que só é polinizada por determinados tipos de abelhas, existem vários casos. Por exemplo, tem uma abelha na Chapada Diamantina, lá entre Mucugê e Andaraí, que é uma espécie de abelha que ela só tem atividade externa à noite. Então, as plantas que flora, na verdade, que abrem as flores à noite, ela vai ser polinizada por essas abelhas. Tem outras abelhas, no caso não abelha, outros bichos que, por exemplo, plantas, que o maracujá na Amazônia também são espécies isoladas, sim, mas isso é importante. Então, as nossas abelhas, elas não vão em todas as plantas. Por exemplo, se eu estou na Caatinga, em pontos da Caatinga, tem que ver qual é o ponto. Naquele local tem as abelhas específicas daquele grupo de plantas. Elas não visitam. Se eu deslocar essa abelha para outro local, que não é Caatinga, litoral, por exemplo, Mata Atlântica, vamos pensar, Restinga, qualquer outro ambiente, Restinga até uma transição pode até ser. Mas Amazônia, Cerrado, Pantanal, Pampas, essa abelha não vai realizar polinização. Ela às vezes até visita, até arrecada, vamos chamar, coleta pólen, mas não faz a polinização. Porque esse processo é uma questão de evolução, de coevolução, onde as espécies se juntaram, então elas só vão conseguir pegar esse material especificamente daquele grupo de plantas. Não é porque as plantas sejam boas, produzem material para as abelhas, nem as abelhas sejam boas. É por conta da necessidade, é uma espécie dependente da outra, tá? Não está para separar. Tem vários casos de mutualismo, o caso vamos pensar, o protozoário que vive no intestino do cupim, tem os protozoários não, tem os micro-organismos, não é protozoário, protozoários são micro-organismos também, que vivem no rumen dos ruminantes, dos poligástricos. Poligástrico é o quê, gente? São animais que têm um intestino muito longo. Tem vários exemplos, mas nesse caso até ficar bem claro aqui a questão das abelhas. Logo, essa questão de retirada de abelhas do seu ambiente, achar que vai levar a abelha para outro local e vai fazer isso, não há essa condição. Tem casos isolados, que são os casos isolados no caso das abelhas nativas, que muita gente diz que não, é chamado de praga, não são praga. É o caso do arapuá, estou aqui me
ela me especificando direto para a Trigona spinaps, ela, nesse caso, ela poliniza praticamente, ela visita praticamente todo tipo de plantas. Agora vamos imaginar, se você faz um cultivo de uma planta exótica, uma planta asiática, europeia, africana, da Oceania, ou seja, de outra parte fora do Brasil, não vai esperar que a polinização venha por conta das abelhas nativas. Isso não adianta você ficar pensando, vou ter abelha nativa. Não, isso acontece pelas apes, e o arapuá que muita gente diz que é indesejado. Ou seja, é indesejável ter não é nada interessante ter um arapuá ali do seu lado, porque diz que destrói as plantas. Então é isso. Nessa edição eu trago essas informações para vocês a respeito das abelhas, fazendo essa separação, do ponto de vista, para ficar mais claro, das abelhas apis, que foram introduzidas na América, bem como das nossas abelhas nativas. E aí, nesses casos, as abelhas nativas que foram plantas introduzidas não são interessantes. Tem casos isolados, um ou outro, que as abelhas visitam essas plantas exóticas, as abelhas nativas. Nesse caso, fica aí, no caso, o grandes. Realmente, os polinizadores são as abelhas apis. Dito isso, a gente completa aqui o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, que seja importante, que possa te auxiliar em alguma coisa, você que estava interessado, que se interessa por esse tema relacionado à natureza, mas na natureza especificamente das plantas e das abelhas.